e eu vou apresentar um artigo que se chama Diferenças Sexuais na Durabilidade. Estudo baseado em dados reais de ciclistas profissionais. É um pré-proof que foi aprovado, já aceito no Jornal de Ciências e Medicina do Esporte. Esse artigo é feito por um grupo espanhol de professores, e muito novinho, né? Esse de 2025. E esse assunto, ele é um assunto que é realmente muito recente, essa durabilidade, né? Sobre durabilidade. E agora que tem visto a importância de se estudar isso, de como se dá essa capacidade. Mas, primeiro de tudo, o que seria durabilidade, né? Durabilidade é a capacidade de você suportar cargas mesmo com o seu corpo já fadigado. Então, seria você conseguir manter um ritmo de uma prova, por exemplo, como o Jorge, a gente estava falando antes, né? Sobre a maratona, a gente conseguir ainda manter um ritmo de prova, mesmo já o nosso corpo já estando bem desgastado e fadigado. E ter essa durabilidade, né? Ela é fundamental para ganhar a prova, justamente porque ela pode decidir se você consegue manter um ritmo, você se mantém na posição que você está, e se quem tiver na sua frente tiver uma durabilidade pior e tiver um decaimento conforme a carga vai aumentando, né, os quilômetros, por exemplo, vão aumentando, a pessoa não consegue sustentar, e você que está ali mantendo, tem uma boa capacidade, tem uma boa durabilidade, consegue tirar vantagem disso e melhorar nas suas posições, por exemplo, ou apenas se manter na sua sem perder nenhuma posição. Então, essa capacidade de você sustentar a carga após o seu corpo já estar fadigado, ela tem começado a ser estudada e é realmente uma parte muito fundamental de conhecimento para a gente aplicar nos esportes de resistência, principalmente corrida e ciclismo. Só que uma lacuna que a gente tem, por enquanto, por ser muito novo também o assunto, né, é que, como uma grande parte dos estudos da nossa área, as amostras, né, a população que se estuda, geralmente é masculina. Então, se sabe um pouco mais sobre como se dá a durabilidade nos homens do que nas mulheres. E é importante a gente saber em ambos os sexos, né? Porque isso afeta tanto corridas do sexo masculino quanto corridas do sexo feminino. Mas como se dá em mulheres? É isso que o estudo ele vem tentar esclarecer para a gente como que acontece essa capacidade nas mulheres. Então, o objetivo foi determinar as potenciais diferenças entre os sexos, o que diz respeito à durabilidade entre ciclistas profissionais de ambos os sexos, utilizando os dados do mundo real. Eles coletaram, os autores, né? Eles coletaram registros de treinos e de provas de ciclistas. Aí, sobre a metodologia, então, foram coletados esses dados que eu disse, né, de treino e de corrida, de prova, de 84 ciclistas profissionais, 42 homens e 42 mulheres participantes de World Tour. Então, são as provas mais vamos dizer, da categoria mais elevada, né? São provas realmente onde os ciclistas que participam, eles são considerados de elite, né? Profissionais. Então, o que eles fizeram? Eles coletaram dados de potência, utilizando essas quatro marcas de
de marcadores de potência, né? E eles queriam fazer o quê? Eles queriam ver o perfil de potência desses atletas, desses corredores. Então, eles coletaram a potência de 10 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos e de 20 minutos. E nesses 4 estágios, eles viram primeiro sem fadiga. Então, o corpo está tranquilo, né? Não está sem fadiga, realmente. Depois, com 10 kJ por quilo, 20 kJ, fechou, peraí, 20 kJ por quilo e 30 kJ por quilo. Então, eles viram nessas quatro cargas, vamos dizer assim, uma carga zero e outras 3 crescentes, e em 4 períodos de tempo diferentes. Então, aqui nós temos os resultados. A gente vê que a caracterização da amostra, né? A idade foi muito próxima entre ambos os participantes, né? Tanto masculino quanto feminino. Um pouquinho menos só para as mulheres, mas ambos jovens ainda, 29,9 para os homens e 26,9 para as mulheres. A altura também um pouco diferente. Os homens um pouquinho, né, um pouco maiores, 1,77 de média de altura, né, de estatura, e mulheres de 1,58. E IMC também muito parecido entre eles, né, porque são atletas, então eles realmente, o IMC é normal, né? Mas uma coisa que chama muita a atenção, e eles mesmos chamam isso depois na discussão, é a questão da experiência profissional. Homens, em anos, né, homens têm muito mais experiência do que as mulheres. Então, em média, os homens tiveram 11 anos de experiência na categoria profissional, enquanto as mulheres tiveram 5,9 anos de experiência nas categorias. E aí a gente vê também que as corridas, né, elas aconteceram tanto em grandes tours, em corridas clássicas, e também tem corridas de campeonatos mundiais, né? E todas elas foram coletadas. Os dados de ambos dos ambos da amostra, eles variaram desde um ano de dados de treino de corrida, né, de treino de competição, até 10 anos de dados entregues pelos atletas. Então, teve uma variação também muito grande de quantidade de dados. E aí, aqui a gente tem os resultados. Eu não sei se ficou muito pequeno para vocês verem, mas aqui a gente tem na divisão dos 10 segundos, depois 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos. E em cada categoria dessas de minutos, a gente tem a carga sem fadiga, que seria 0 kJ, 10, 20, 30 em cada uma das categorias, e dividido também em quantidade de média de desvio padrão alcançadas por homens e por mulheres. Então, aqui a gente vê que nos homens, em todas as categorias, né, tanto de 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos de carga, quanto também não, sim, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos e 20 minutos de tempo na carga, a gente tem individualizado a carga. Então, de 0 kJ, 10 kJ, 20 e 30, a gente tem que todos os valores do sexo masculino, eles foram estatisticamente significantes, né, diferentes, que homens, eles tiveram todos os valores dentro da carga foram superiores às mulheres. Então, homens, eles tendem a durar
né? Eles conseguem durar mais do que as mulheres e, estatisticamente, né, em todos os tempos, mas o artigo prioriza, né, ele fala que é a partir de 1 minuto que vem a diferença maior. Então, até 10 segundos, eles consideram que não tem tanta diferença assim, mas em cargas que tenham que se sustentar acima de 1 minuto, e que o corpo já esteja com a fadiga, aí começa a grande questão, porque as mulheres, obrigado, as mulheres, elas duram menos do que os homens, então elas desgastam bem mais e não tem essa manutenção do seu ritmo, né? Do seu tempo de prova, vamos dizer assim, o que faz com que seja um pouco mais difícil para essas mulheres manterem o ritmo e conseguirem se manter na posição que estão em uma prova e não perder posições, né? Então aqui a gente tem justamente esse decaimento entre os sexos. No primeiro de 10 segundos, a gente tem o que é o pontinho pretinho são as mulheres e o ponto branco são os homens. Então, nos 10 segundos, a gente vê que tem uma diferença, principalmente em cargas de 20 quilojoules e 30 quilojoules, que é onde realmente acontece a diferença entre os sexos, né? Que a gente consegue perceber que as mulheres têm um decaimento maior, tanto que é estatisticamente diferente, né? Tem o símbolozinho aqui em cima. Então, a gente tem que essas velocidades, nessas cargas, elas foram realmente diferentes entre os sexos. Já no primeiro minuto, né, com cargas que durem 1 minuto, a gente tem um decaimento entre os sexos muito mais perceptível e ela começa bem antes, né? Então, as mulheres, elas já perdem, né, elas já duram menos a partir de 10 quilojoules. Então, elas já perdem a sua capacidade de sustentar carga com fadiga e a partir de 10 quilojoules. Então, a descida, o decaimento né, a questão da sustentação delas fica muito, muito ruim, justamente porque elas não conseguem manter. Então, a partir de 1 minuto, a gente já tem um decaimento muito, muito grande, né? A partir da carga acumulada. E aqui a gente já tem diferença, tanto entre os sexos, quanto entre o próprio sexo em cargas diferentes. Então, aqui tem a diferença tanto entre homem quanto mulher na mesma carga, quanto o seu próprio em diferentes cargas, que também é significativo, né? 5 minutos acontece a mesma coisa, e se a gente perceber, né, em 5 minutos de carga, as mulheres, elas já diferenciam um pouquinho do homem já em 10 quilojoules. Então, aqui, o que no 1 minuto, homem e mulher, estava no mesmo ponto, aqui nos 5 minutos já não é mais assim, né? O que representa a mulher, que é um pontinho preto, ele está um pouquinho abaixo já nos 10 quilojoules do homem. Então, mulheres já também não conseguem sustentar a carga tão bem assim, já quando tem que sustentar por 5 minutos, numa carga de 5 quilojoules, de 10 quilojoules em 5 minutos já tem uma diferença. E aqui a gente também consegue perceber que existe a diferença tanto entre os sexos, também quanto entre as cargas. E nessa aqui, ao meu ver, também já mostra a diferença da primeira carga, né? Porque tem um pouco mais de níveis de significância, então mostra que também
esses valores também são diferentes do encontrados para a primeira carga. E se em 5 minutos a gente já tem uma diferença grande, assim, né, perceptível, 20 minutos é a mesma coisa, também é bem grande essa diferença entre mulheres. Né? Mulheres não conseguem sustentar a carga tão bem quanto homens. Então, existe sim uma diferença e bem perceptível entre os sexos na hora de sustentar a mesma carga pelo mesmo tempo. Então, mulheres tendem a durar menos, tendem a ter essa capacidade de sustentação de carga pior do que os homens. E aí eles também fizeram essa correlação entre os valores da carga depois de 30 quilojoules com os indicadores fisiológicos, que nesse caso eles utilizaram velocidade crítica em watts por quilo e VO2 máximo em ml por quilo por minuto, e eles viram um decaimento de 1 segundo, de 1 minuto, de 5 minutos e de 20 minutos em percentual, se comparado ao que encontrou nesses gráficos daqui do lado. Então, você vê que com o passar do minuto, né, do tempo, também há uma perda de correlação, principalmente na velocidade crítica e no VO2. A correlação, principalmente no 20 minutos, fica muito ruim, né? Então, a gente vê que o principal é justamente esses gráficos que mostram que mulheres realmente elas não têm a mesma capacidade de sustentação de carga quando já estão fadigadas. E aí a conclusão é que os ciclistas profissionais apresentam as ciclistas profissionais, né, as mulheres, apresentam maior declínio relativo do RPP após um determinado trabalho acumulado em comparação com seus pares do sexo masculino, principalmente com esforços que durem no mínimo 1 minuto, né, para mais de 1 minuto, e o que reflete numa menor durabilidade. E aí a gente tem as aplicações práticas, que são tanto os ciclistas profissionais masculinos quanto os femininos, eles decaem com a carga, né, com a capacidade de sustentar carga. Então, a gente tem que, com a fadiga já instalada no nosso corpo, há o decaimento, então a gente perde realmente performance, né? A gente diminui a nossa capacidade de durar numa prova, enfim, sustentar a carga já fica mais difícil. Porém, a partir já de 10, né, quilojoules já fica difícil, mas em mulheres fica mais difícil ainda, porque ambos caem, mas mulheres caem muito mais do que homens, né? Então, mulheres elas possuem uma diminuição do desempenho mais considerável, né, do que os homens, e esses resultados sugerem que há menor durabilidade em mulheres se comparado aos homens. E aí, a gente pode pensar, por exemplo, nas provas, né? Por que isso acontece? Nas provas femininas de ciclismo, pelo menos é o que os autores falam na discussão, né? Que ele tenta trazer motivos para que esses resultados eles tenham acontecido, né? Por que em mulheres a durabilidade é tão pior, né? Decai mais do que em homens. E uma das coisas que eles falaram que pode ser uma justificativa, né? Primeiro, é a grande diferença que a amostra teve em questão de experiência profissional,
porque homens tiveram praticamente o dobro de experiência profissional do que as mulheres nas provas, né? Elas 5 anos e 9 meses de experiência para mulheres, quanto a 11 anos e 5,9 anos de experiência para mulheres, quanto 11,1 para homens. Então, os autores dizem que isso pode ser uma das justificativas para as mulheres terem uma durabilidade menor, porque elas praticam, elas estão inseridas nessa categoria, né, de profissional há menos tempo do que os homens, então isso poderia ser uma justificativa. Outra justificativa seria que, naturalmente, as provas de mulheres duram menos do que o dos homens, então, pela duração da prova dos homens ser maior em tempo, né? Ser maior do que das mulheres, poderia fazer com que essa capacidade das mulheres de sustentar a carga fosse menor, porque os homens têm uma resistência maior a partir do momento em que a prova dele dura mais tempo, então eles conseguem sustentar por mais tempo também a carga, a partir do momento que o corpo dele aguenta um pouco mais de carga, porque a prova dele é mais longa, né? Dura mais tempo. Enquanto mulheres não é isso que acontece, né? As provas elas são mais rápidas, né? Mais rápidas do que os dos homens, e por isso também poderia ser uma justificativa para que o decaimento da durabilidade dela também fosse antes, né? E mais acentuado do que o dos homens. E outra também que eles falam é que mulheres podem ter fibras do tipo 1 a mais do que os homens. Então, elas tendo mais fibras do tipo 1, elas conseguem sustentar um pouco mais de carga em questões de força isométrica e afins, mas que para sustentar a carga realmente em movimento, enfim, né, fazendo estando em movimento já seria diferente e não conseguiria sustentar como se fosse outro tipo, como uma força isométrica, por exemplo. Então, essas três justificativas são a que os autores discutem durante as discussões, durante a discussão, como possíveis resultados possíveis resultados de ter encontrado esses gráficos, né, com essa diferença entre os sexos. Então, é isso. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Foi rápido, eu acho, mas eu achei o estudo bem interessante e espero também que vocês tenham entendido tudo. Muito obrigada.